Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber informações dos próximos programas. E hoje o nosso tema é com Mauro Possato. Muito bem, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma situação um pouco irresponsável dentro dos condomínios e que provavelmente todos os síndicos já enfrentaram. Se não enfrentaram, se preparem, porque vocês certamente enfrentarão, que é a oposição única e exclusivamente por oposição. Quando as pessoas passam a votar contra a pessoa do síndico e não pelo condomínio, que é o correto. Entendeu? As pessoas, elas têm, infelizmente a gente enfrenta em alguns condomínios aquela situação de que quando você diz não, quando você não faz aquilo exatamente do jeito que a pessoa quer, ou você não responde aquilo que a pessoa quer ouvir, ela vai se tornar um inimigo mortal seu para o resto da sua gestão condominial. E a partir dali ela já começa a criar o tal do abaixo-assinado para fazer destituição de síndico e tal. Aí chega num determinado momento ela vai dizer não vou aprovar contas. Mas por que não? Porque eu não quero aprovar contas, não aprovei porque eu não vou aprovar porque eu não vi. Então ela só vota contra o síndico, ela não vota pensando no condomínio. Isso é uma atitude extremamente irresponsável da pessoa, porque no fundo ela está votando contra si mesma na questão do seu próprio patrimônio, ela não está pensando mais no seu patrimônio, ela colocou o ódio dela contra o síndico, a gestão, o conselho, seja lá quem for, acima do próprio patrimônio. Então, por isso que eu falo que é uma atitude irresponsável e eu queria debater isso aqui entre a gente. Vocês já enfrentaram isso aí? Imagina, alguma vez? Não existe. Existe isso? Não existe. Pô, eu sou o único? É isso? Sou eu que passo por isso? Não. Gente, que coisa. Vai trabalhar lá na Baixada Santista. Não, mas lá eles têm razão. Viu? Lá eles têm razão. Você passa o dia inteiro na praia. Sem preconceito. Sai da zona lá e vem para a área a área nobre, cara. Você conhece a área nobre dele? Cara, cuidado. Você passa o dia inteiro na praia, você tá no bem bom. Tá em Alphaville. Gente, Alphaville é um só. E o resto? Gente, vamos lá. Oposição. Assim, se a gente for falar mesmo de oposição, a gente vai ficar aqui até amanhã. Passou a mão, ficou pior. Vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, oposição por oposição. Seguindo a linha que o Mauro falou, vamos tentar trazer situações na prática para o pessoal entender o que a gente fala. Essa semana aí, esse mês de AGO, né, mês pesado, prestação de contas. Vou trazer um exemplo de prestação de contas. Essa semana eu tive uma série de assembleias aí, e uma delas, um grupo de oposição bem articulado. Eu fui lá, fiz a apresentação da prestação de contas detalhadamente, colocamos lá, a gente tinha previsto X, gastamos X menos 1, ou seja, abaixo do que a gente previu, explicamos tudo. E aí, podemos considerar as contas aprovadas? Quem reprova as contas? Todo mundo reprovou. Aí você começa a perceber, mas peraí, gente, vocês entenderam a pergunta? Eu tô falando quem reprovou, nem quem aprovou. Não, a gente tá reprovando mesmo, mas por quê? Por que vocês estão reprovando? Não, porque a gente tá reprovando. Eu falei, não, mas... Aí você começa a explicar, mas tem que ter um motivo. Você tá com alguma dúvida? Vamos explicar. Não, porque a gente reprovou. Eu falei, olha, vocês sabem que a reprovação de contas tem uma consequência, porque você vai reprovar a conta, então você vai ter que tomar uma iniciativa. Então, vai reprovar a conta? Então, vocês vão contratar uma auditoria para validar as contas, certo? Certo, tá. A gente vai, vamos deliberar um teto? Eles sugeriram 10 mil reais. Tá, vocês vão gastar 10 mil reais e é isso, vão 10 mil reais para a gente vai gastar. Mas qual que é o motivo? Não, a gente simplesmente quer reprovar. Então, assim, é o que você falou, eles causam todo um transtorno do condomínio, Aí você tem contas reprovadas, aí vai chegar lá na hora de fazer a cobrança de inadimplente, que o juiz pede para anexar a ata das contas aprovadas, não tem. Aí fica 1 ano, 2 anos nessa discussão, atrapalha a cobrança dos inadimplentes e aí vira uma bola de neve. Então, assim, essa é apenas atitude irresponsável. Atitude irresponsável, articulada, E o que eu costumo dizer para as pessoas? Gente,
As contas são prestadas mensalmente a vocês, né? Na Assembleia é apenas uma consolidação para esclarecer dúvidas pontuais. E né? que não exime ninguém de responsabilidade, Exato. não é porque a conta está aprovada que qualquer erro cometido não tem a responsabilidade. Você aprovar a conta não quer dizer que você não pode fazer ainda assim uma auditoria e descobrir uma coisa e ir atrás. Então, mas assim, a oposição, gente, a gente tem que ter... A gente entende, né, que a gente não consegue agradar todo mundo, né? A gente precisa tratar... a gente administra pelo coletivo e sempre vai ter aquele outro que não gosta de você, não gosta do seu trabalho. Mas você não concordar com o seu trabalho, você não concordar, é uma coisa. Agora você pessoalizar a coisa, né? Não. Se tem condomínio que se eu fizer uma campanha contra a dengue, tem um cidadão que vai apoiar um mosquito. Então, a gente precisa entender e trabalhar para... Como fazer para trazer essa oposição para o lado, Walter? O que você faz? Então, na verdade é difícil. Eu também já tive essa situação num condomínio que eu renunciei, inclusive, mesmo com auditoria, tá? A auditoria estava recomendando a aprovação, o conselho estava recomendando a aprovação e aquele grupinho da oposição, na verdade, e por isso até que eu já estava renunciando por causa daquele grupinho, aquele grupinho reprovou as contas. Quando o primeiro foi votar, e geralmente quando a pessoa escolhe ser presidente, quando ela nunca foi, quando ela quase nem aparece na Assembleia, porque ela tem outros interesses, e o primeiro a votar, por coincidência, na sequência dos apartamentos lá, era o presidente. E aí ele deu o primeiro voto, tá reprovado. E aí eu questionei ele, eu falei assim, qual o motivo? Porque precisa constar na ata o motivo da reprovação. Ah, eu não concordo. Não, peraí. Não é que você não concorda, você tem que dizer se tem alguma irregularidade, porque assim, o conselho está aqui, está recomendando a aprovação. A auditoria está recomendando a aprovação. E as pessoas, muitas vezes, porque assim, eu passei antes para todo mundo a apresentação da Assembleia, passei antes para todo mundo o relatório da auditoria, e as pessoas não sabem ler, muitas vezes, o relatório. Porque assim, existem recomendações e a pessoa entende aquela recomendação como um problema. Não, aquilo não é um problema. A auditoria está recomendando um processo diferente, fazer alguma coisa diferente naquilo. Na sugestão dela. Né? Na sugestão dela, aquilo pode ser acatado ou não, mas ela lá na parte financeira, ela coloca, que é o que a gente está apresentando, ela coloca lá, recomendo a aprovação das contas. Mesmo assim, não foi aprovado. Nesse condomínio, na verdade, eu, infelizmente, tive que entrar com uma ação pedindo a aprovação das contas, né? E isso está sendo discutido ainda. Eu tive agora, naquela Assembleia que a gente estava falando no programa passado, lá tem auditoria permanente também. A auditoria atrasou o relatório. A gente fez uma mudança de processo no envio das pastas e ela atrasou o relatório. Aí o cara queria reprovar as contas porque a auditoria não entregou o relatório. Aí eu falei, não, eu te dou uma sugestão então, porque assim, se não tivesse auditoria, você reprovaria as contas? Né? Existe uma auditoria, ok, para referendar melhor o que a gente está apresentando aqui, que nem tu falou. A apresentação ela é feita todo mês. Tá lá no sistema todas as notas fiscais, todos os extratos e tal, não sei o quê. Falei, então vamos fazer o seguinte, é a minha sugestão. Vocês aprovam as contas, tá? E fica pendente o relatório da auditoria. Quando o relatório chegar, o conselho analisa, se tiver tudo ok, já está aprovado. Se tiver algum problema, o conselho vai trazer na próxima Assembleia, mas pelo menos conseguir aprovar com essa ressalva da entrega do... Mas a pergunta que tu me fez é difícil responder, porque assim, ontem que eu falo do dia da gravação, o Paulo, que é síndico 5 estrelas, lá tá fazendo uma live, eu tava assistindo, fica com sono não, justamente sobre isso. O síndico, na verdade, a pessoa, o morador, na verdade, ele é mimado. Se você não faz o que ele quer, virou oposição. Sim. Pode fazer o que tu quiser, pode plantar bananeira, ele vai... Eu acho muito engraçado esse negócio. Tem oposição, Mauro? Quase nada. Vocês falam, mas quando sai o programa editado, pode ver a conta aí. Eu não falo muito assim, não. Eu quase não tenho oposição, sabe? E eu acho tão engraçado algumas coisas que, por exemplo, o pessoal vem nessa de atacar o síndico, principalmente na questão de reprovação das contas.
assim, eu não tenho receio nenhum de ter conta reprovada, sabe? Vai, se questiona, tal, aponta, se eu tiver errado, eu arco com as consequências disso, se eu tiver certo, azar o deles que ficaram com as contas reprovadas durante tanto tempo, porque o prejuízo, no final das contas, é só do condomínio. Sabe, eles não conseguem entender. Aprova-se a conta com ressalvas. Quais ressalvas? As apontadas no relatório da auditoria, as ressalvas de contas que precisam ser analisadas, coisas assim, tal, para que se ainda se deixe o negócio amarrado, sabe? Agora, pô, outro dia eu peguei um negócio assim, é que era uma assembleia eletrônica, não pude questionar a moradora online, mas eu adoraria ter feito esse questionamento online. Mas depois eu vi lá a lista dos votos, tal, falei, pô, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você reprovou as contas? Reprovei porque eu não vi. Falei assim, então você reprova as minhas contas porque você não fez a sua obrigação de moradora de analisar as pastas de prestação de contas. Entendeu? Então você falha e a responsabilidade é minha. Falei, é muito fácil você transferir a responsabilidade desse jeito, sabe? Já tive situações em que o pessoal reprovou as contas lá com 20 procurações na mão, simplesmente por questões de oposição por oposição. Oposição por oposição. E você ter apresentado superávit no pedido de ser feito todas as manutenções, ter consertado um monte de coisa, ser mostrado que você recuperou um monte de coisa da inadimplência. Então, gente, vocês aprovam as contas? Não. Por quê? Porque não. Porque não. Sabe, é tipo assim, vira um negócio que parece doença, desculpa, sabe? Porque quando você começa a atacar o outro simplesmente para prejudicá-lo, para que você, sei lá, ali na frente possa tomar o poder e virar o síndico do condomínio. Ou trazer quem você quer. Ou trazer quem você quer. Sabe, você esquece que durante aquele período você está massacrando o próprio condomínio. Eu acho tão mais fácil, tão mais bonito a pessoa chegar e falar assim, Mauro, eu não gosto de você, eu acho que você fez isso, isso e isso, parará, eu quero que você saia. Mas que ela se comporte com lisura e correção dentro de uma assembleia. Sabe, que ela me enfrente numa assembleia fazendo perguntas pertinentes, não simplesmente prejudicando os vizinhos dela. Sim. Ela quer me bater de frente comigo? Pô, a assembleia tem um monte de pergunta que a pessoa pode fazer para colocar o síndico em xeque. Se o síndico não souber responder, ele vai ratear e vai demonstrar que ele não está numa posição correta. Entendeu? Agora, votar contra simplesmente por qualquer outra coisa, cara, é muito pequeno. Uma coisa que eu fico impressionado algumas vezes e que acontece com uma certa frequência é como alguns moradores vão pela cabeça de um outro morador, né? Sem ao menos olhar aquilo que está acontecendo. Não vai nem conversar contigo. Não. Na verdade, meio que houve uma manipulação, mas assim, quando você fala de pessoas novas aí, né, crianças, adolescentes. Agora, quando você pega pessoas maduras que caem nesse conto de pessoas que conseguem manipular isso daí. Eu tô com um condomínio, uma situação também, uma conselheira, uma representante de torre, estava batendo em mim dizendo que eu estava gastando o dinheiro do fundo de reserva. Porque tem a conta ordinária, tem o fundo de reserva e lá no final tem as contas negativas, né, de outras previsões, não sei o quê, e no final tinha um X. Ela falou, não, a soma aqui não está batendo, você tem que ter uma conta corrente com cada verba dessa daqui. Então eu tenho 700 mil negativo. Conta corrente. Não, eu tenho uma conta de 700 mil negativo, que é uma provisão que fizeram, então tem que ter uma conta corrente com aquele número negativo. Então a pessoa, e começa... Olha os juros de cheque especial, gente, né? É absurdo, é uma situação tão absurda, que assim, é o que eu falo, a ânsia de prejudicar ou de ir contra, de fazer oposição, e aí você fala, aí você pega o balancete, antes de eu entrar, que era a síndica preferida dessa pessoa, se eu pego o balancete, é a mesma coisa, ou seja, aquilo já vinha acontecendo anos antes, 4, 5 anos antes, já era aquilo lá, não mudei nada, né, na disposição das contas. Então você fica falando, você pensa, poxa, a pessoa consegue, eu fico mais inconformado com as pessoas, e tem gente que é envolvida, que conhece de contabilidade, que entra nessa pilha, né, e não consegue ter o discernimento de olhar que isso aqui tá certo, isso aqui não tem nada errado. Então, o poder de manipulação de algumas pessoas, e às vezes é em atos covardes, né? Porque eles vão lá no grupo
né, de WhatsApp e ficam se falando entre eles, ó, é isso, Muita isso. gente que fala ali nem vai na Assembleia. Não vai. E você, por exemplo, você não tá lá. Né? Então aí chega aquelas ainda pessoas bem, que né? gostam... Não, ainda bem, mas assim, eles não têm a coragem de, que nem o Mauro falou, de confrontar numa Assembleia e trazer isso. Porque sabe que se você trazer isso para mim numa Assembleia, você derruba facilmente. Com um slide você derruba isso. Eles ficam falando isso nos grupos, né? Plantando sementinha do mal. Planta a sementinha do mal e aqui você fica tomando porrada e sem saber o que está acontecendo. Aí você começa a receber prints daquelas pessoas que te apoiam, olha o que estão falando. Eu falei, gente, que absurdo. Então, assim, para mim isso é um ato covarde. Então, se você realmente tem alguma coisa, recado para oposição, né? Se você tem alguma coisa para falar, chega numa assembleia, né? E lá na frente do plenário e fala para todo mundo, ó, Gustavo, isso aqui tá errado, que a gente vai debater, né? Com a oportunidade de eu responder e para que todos ali saibam os dois lados da versão, né? Porque é covardia, gente, é covardia. Ser oposição, beleza, mas você falar mal num grupo de WhatsApp onde a pessoa não tá para se defender, para mim é um ato covarde demais. Eu vou só puxar o gancho aqui antes de passar a palavra para você em cima disso, até pegando alguns casos das assembleias. Porque eu acho que assim, a pessoa realmente tem que puxar e falar com você na Assembleia para que você tenha a oportunidade de se defender. E se você estiver errado, de você reconhecer seu erro, de você mostrar que você, errei, desculpa, posso corrigir ou vocês preferem que eu saia? Entendeu? Eu saio, não tem problema nenhum. Se eu errei, eu reconheço e saio. Sabe? Agora, eu estava numa Assembleia aí recentemente, aí começa, porque lá no grupo você sabe que coloca o termo que tá até havendo desvios no condomínio, aquela coisa assim. Aí cara, na Assembleia eu simplesmente peguei e falei assim, olha gente, desculpa, eu não vou ficar discutindo questão que tá rolando em grupo de WhatsApp. Sabe, se a pessoa acha que tá havendo desvio, ela vem aqui pra mim na Assembleia de Prestação de Contas e pergunta. Sabe, agora enquanto ficar no grupo de WhatsApp, isso pra mim não passa de preguiça. Porque é muito mais fácil a pessoa dizer que está havendo desvio do que ela cumprir a obrigação dela de pegar, abrir a pasta de prestação de contas que está online, ela consegue ver no celular, clicar no botãozinho que aparece a nota fiscal, ver aonde a gente comprou, ligar para a empresa e falar assim, este produto foi entregue? Por quanto ele foi vendido? Quanto custa um produto desse novo? Entendeu? Ela não quer ter trabalho. É muito mais fácil ela chegar no grupo de WhatsApp, falar isso, plantar a sementinha e falar assim, agora todo mundo que se ferre. Sabe, a mesma coisa, a gente comentou da questão do reajuste que eu falei que a gente teve uma assembleia, nessa mesma assembleia a pessoa falou, não teremos reajuste, virou gado, foi todo mundo pro mesmo lugar. Entendeu? Não vamos pagar. Agora, então, pelo amor de Deus, Mauro, votaram errado, a gente precisa fazer outra assembleia. Vamos gastar de novo para fazer assembleia. Entendeu? Por mais que você estivesse falando ali, gente... Cuidado com a decisão que vocês vão tomar. Pensem direito. Não vão Não adianta. Vai lá, volta. Na verdade, assim, quando a gente tem alguém, que nem eu tenho num condomínio uma pessoa que, inclusive, nesse caso da votação que você falou, ela chegou na Assembleia, o pessoal votou para não no ano passado, e ela falou, pessoal, peraí, se fizer isso, vai ficar ruim. Vamos votar de novo pra gente se acertar. E o pessoal votou e aprovou uma coisa menor, mas aprovou. Primeiro, eu queria dar um recado para o síndico que está assistindo a gente. Tudo isso que o Gustavo falou, que o Mauro falou, acontece com você também, né? Bem-vindo ao mundo que não é o mundo da fantasia. Eu falo assim, quando a gente começou a se relacionar e gravar o programa, na verdade foi que eu comecei a perceber e ter mais contatos com as pessoas aqui, né, dos 5 estrelas e tudo, perceber que, na verdade, acontece em Santos, acontece em São Paulo, acontece na Vila Carrão, em Alphaville, e acontece em Florianópolis, em Curitiba. Só muda o endereço. Só muda o endereço. Inclusive, quando a gente assiste as lives dos nossos companheiros aí de sindicatura, na verdade, a gente também percebe as mesmas coisas. Em todos os lugares acontece isso. Isso é um problema da cultura brasileira. Ele deu um recado pro síndico, então, não sei o quê. Você, da oposição, que faz oposição por oposição, tu é burro pra cacete, você vota contra si mesmo. Vai lá, volta. Por conta disso, na verdade, quando o Gustavo perguntou como mudar isso, é tentar realmente mostrar para a pessoa de que ele está desvalorizando o patrimônio dele. Que quando a gente faz trabalho, tem uma menina que chegou, um casal lá, né? Não são casados, é um rapaz e uma menina.
2 apartamentos diferentes. Eles chegaram, participaram da primeira assembleia comigo lá. E dá para perceber que eles já chegaram já armados, né? Querendo briga e tal. E eu falo assim, vocês entraram aqui, compraram um apartamento aqui, por quê? Se eu estou aqui há 5 anos, né? Compraram o apartamento, não tive essa conversa com eles, mas estou... Né? Tá tendo agora. Tá tendo agora. É que nem eu falei pro pessoal da oposição, porque eu fiz desse recado, porque eu sei que tem gente que me odeia, que assiste o programa só pra pegar alguma coisa que eu falo aqui e soltar no grupo do WhatsApp. Eu sei que isso acontece. Não, mas eu falo pra tu, sabe por que os dois são revoltados? Logo no começo, porque os dois já foram notificados. Sim. A menina entrou com uma lata na piscina e lá não pode. O regulamento não permite. Ela, eu não sabia. Quando ela abre a porta da piscina, tem uma placa desse tamanho dizendo, é só ler que não pode. Tomou a não notificação. Pode, você foi divertido, acabou. Acabou. Já sabe, né? Não, mas a culpa é dele. E o rapaz entrou com 2 carros na garagem. Tomou. Ou seja, é sinal que está funcionando. Sinal que as coisas estão funcionando. E se ele comprou um apartamento ali naquele prédio e não no que ele morava, é porque... a gestão está bem feita. Ela foi falar no cantinho lá, depois que acabou a assembleia, o Walter esbanja aqui no condomínio. Esbanja porque eu estou valorizando o seu patrimônio. Esbanja conhecimento, ela quis dizer. Entendeu? Entendeu? Não, o cara achou ruim porque colocamos decoração. Pô, gastou tudo isso na decoração de Natal e não sei o quê. Porque, pô, reformou a frente. Merecia uma decoração de Natal top. Sim. Né? Eu falei, ninguém reclamou. Pra mim, você é o primeiro. Um exemplo claro do que o Mauro falou de oposição por oposição que prejudica. Fiz uma assembleia em julho do ano passado, num desses condomínios, que tinha um síndico profissional lá, né, morador, né? Qual que é o intuito dele? Não preciso nem falar, né? É o meu lugar. Dado o momento da assembleia, cara, ele pegou o microfone e foi do meu lado. Não, porque eu também sou síndico profissional. E nós estávamos aprovando... nós tínhamos a sobra, né, de ordinária da gestão anterior, nós estávamos deliberando o que fazer com aquele valor. Eu tinha proposto criar um fundo para, por exemplo, comprar o gerador que eles tanto precisam lá. Esse cara, ele conseguiu convencer a Assembleia a não comprar o gerador e pegar esse dinheiro, dividir por todo mundo em meses e devolver aos moradores. Eu falei, tá bom, você é síndico profissional, né, sou. Tá, e o gerador? O que tem? A gente vai comprar o gerador. Aí a gente faz rateio. Não, peraí, eu não tô ouvindo isso. Então deixa eu entender se ficou claro. A sua proposta aqui para eles é que devolver o dinheiro para vocês, parcelado em, sei lá, 5, 6 meses, até a próxima previsão. E lá, quando for comprar o gerador, ratear de novo. Pediu o dinheiro de volta. É isso mesmo que você tá falando? É isso mesmo. Aí eu falei, pessoal, é isso que vocês querem? Aí a turma é isso que a gente quer. Eu falei, ótimo. Assim foi feito. Acabou a assembleia, fez um bolinho de umas 20 pessoas aqui. Pô, Gustavo, e o gerador? Eu falei, o que tem o gerador? Você não vai comprar? Eu falei, não. Vocês não acabaram de aprovar aqui, não? Não, mas vocês acabaram de aprovar o dinheiro de volta. Vocês acabaram de ouvir o que esse cidadão falou, esse insano falou, e vocês compactuaram com isso. Aprovado. Agora vocês vão ficar sem gerador, porque vocês vão pegar o dinheiro de volta. Então, assim, de novo, entra nessa situação. Gente, pensem com, né, a sua cabeça, tira as próprias conclusões. Não vá, né, naquela ideia do coleguinha. É complicado demais. Infelizmente, a gente tem muita... E você sabe que nessa assembleia que o pessoal votou, não vamos aumentar. A mesma pessoa que falava assim, não vamos aumentar, e era uma coisa que ia dar aproximadamente 20, 25 reais por unidade. Começou logo na sequência, não, a gente tem que aprovar o Honda, que ia custar 50, 60 reais por unidade. Eu falava, não tô entendendo essa matemática. Falei, que é essa, entendeu? Aí eu me estressei lá, falei um monte de verdade pra eles, perguntei o que eles queriam do condomínio. Enfim, se vocês estão assistindo, tá, não sei o que, daqui a pouco tá circulando no grupo do WhatsApp. Vamos publicar esses trechos aí. Ele falando da gente aqui. Vai que é tua, Gustavo. Fecha aí esse negócio. Gente, esse assunto aí, se a gente fosse ficar... Eu adoro falar de oposição porque é um tema que rende. A gente for contar nossas histórias aqui, o programa vai ser um longa-metragem aqui. Em resumo, gente, é isso. O recado que eu deixo para os condôminos aí... Pensem direitinho, né? Não caia na ideia de pessoas que possam prejudicar o seu condomínio, né? E a oposição, poxa, tenta ser um pouco mais leal, né? Pensa um pouquinho nos seus vizinhos,
para todos terem um convívio melhor. Demais, ficamos aqui com mais um programa. Pera. Opa! Oposição pode curtir, compartilhar também? Pode. Pode comentar? Pode. Ah, A gente então tá, gosta. beleza. Não, faz isso também, tá? Mas assim, mesmo sendo da oposição, pode curtir, A compartilhar. gente responde, responde. Gente, então é isso. Curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa.